Vocês estão em pé? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, uma das parábolas mais lindas da Bíblia, né? É uma parábola que já preguei várias vezes nela e apesar dela ser milenar, ela cabe muito bem para os dias atuais e ela é bem propícia para o dia de hoje, onde a gente comemora o Dia dos Pais. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, vai preparando aí a sua ceia também, né? Logo após nós estaremos ceando juntos. Hoje já estamos no segundo domingo de agosto, o tempo não está passando, né? Está voando. E nós temos que saber aproveitar o tempo. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Todos acharam aí, amém? Diz assim. Jesus continuou, né? O capítulo 15 conta 3 parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então nós vamos falar hoje de Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens. Obrigado. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu ao seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçando os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai sai e insistiu com ele, mas ele repreendeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez em oração, pedindo que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos a Tua palavra. Tira toda a distração, conversa paralela, pensamento contrário, e que todos nós, tanto os que estão aqui presentes, quanto aqueles que nos acompanham de suas casas, de seus lares, pelas mídias, que de uma forma muito singular e especial o Senhor toque em cada vida, em cada coração. É no que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Semana passada, né? Eu fui
fazer um ato fúnebre ali no cemitério dos Lírios, onde o meu pai está enterrado. Dia 11 agora, né? Próxima quarta-feira, vai se fazer 6 anos que ele faleceu. O tempo voa, né? Quantas vezes pregando aqui, via ele na cadeirinha aqui no banco, né? E às vezes eu passando da hora, ele fazia assim. Ou quando não começava, né? Ou louvor também, sempre viu ele fazer assim, bater a mão no reloginho. Meu pai sempre foi uma pessoa muito enérgica naquilo que ele exigia de nós. E meu pai, ele tinha vários defeitos, né? Como todos nós temos. E tinha infinitas também, graças a Deus, qualidades. E uma das qualidades que eu louvo a Deus que ele teve foi ele ensinar e ele entender. Meu pai, ele era praticamente um semi-analfabeto, ele fez somente até a 4ª série, não tinha muito estudo, não conseguiu pôr os seus filhos em Harvard, em nenhuma escola, não conseguiu, de repente, colocar numa escola particular, dar um padrão de vida para esbanjar, mas nunca nos faltou o que comer, o que beber, o que vestir. Mas eu não trocaria esse meu pai pelo Bill Gates, eu não trocaria esse meu pai pelos homens mais ricos dessa terra, porque o que meu pai me ensinou e me deu é o maior presente que um pai pode dar para um filho, que é mostrar a necessidade, a importância de seguir esse caminho ao qual eu sigo hoje. Eu tenho certeza que se eu tivesse nascido num lar rico, milionário, talvez hoje, financeiramente, poderia ser bem sucedido, mas eu com certeza não teria garantia nenhuma se eu seria bem sucedido no amor, como eu sou hoje, com a esposa que eu tenho, na família, como os filhos que eu tenho hoje, com a gratidão que eu louvo a Deus. Eu me considero uma pessoa extremamente bem sucedida pela vida que eu vivo hoje no momento, que é uma vida de paz, uma vida de alegria. Eu tenho prazer de estar em casa, tenho prazer de estar com a esposa, tenho prazer de estar com os filhos. E isso é graça de Deus na minha vida. São poucos que têm esse privilégio. E isso não é mérito meu. Isso é graça de Deus. Isso é o privilégio que eu tenho de lá atrás, um pai, que muitas das vezes eu não querendo vir à igreja, ele forçava a vir à igreja. Não querendo cultuar, é lógico, adolescente quer o quê? Quer jogar bola. Quer ir para festa, quer brincar, quer ficar na rua, né? Jogando salva, bete, esconde-esconde, né? À noite, a coisa mais gostosa era brincar de noite de esconde-esconde, correndo. Mas não tinha o horário do culto, jogando bola muitas das vezes no domingo, né? Você está lá jogando bola, né? E eu só não virei um excelente profissional, acho que por causa disso, né? Tinha que parar toda hora. Ainda tentei ensinar o Marcelo um pouco lá na chácara, mas não teve jeito, o Dias ali. Mas, queridos, quantas coisas assim que eu aprendi no Evangelho, que hoje fazem e tem feito a diferença na vida, que eu jamais teria aprendido nas escolas, que eu jamais teria aprendido nas melhores faculdades. Então, a importância de nós cultuarmos, a importância de ensinarmos os nossos filhos, de mostrarmos o caminho para os nossos filhos, se eles vão seguir, se eles não vão seguir, se lá na frente eles vão escolher outro caminho, é problema deles, mas enquanto a responsabilidade é nossa, nós temos que fazer a nossa parte. E meu pai, ele fez isso. Eu lembro que muitas das vezes, quando a gente discutia, ele falava: enquanto você estiver morando nessa casa, quem manda aqui sou eu. Eu sou daquela geração que não tinha essa coisa de paparico. Era uma geração que tinha que respeitar o pai e acabou. E por você respeitar, você amava. Hoje os pais estão buscando muito o amor dos filhos e não o respeito. E quem não respeita, não ama, querido. Não vem com essa balela: ai, mas meu filho me ama. Se ele amasse, ele respeitava. É porque muitas das vezes os pais não se dão o respeito, não dão exemplo. A prova é que nós estamos vendo hoje um monte de pai banana. Por quê? Porque não dão a disciplina, não corrigem o filho, não mostram o caminho para o filho. E não mostram porque também não vivem. Como que o pai pode falar para um filho: vir na igreja, servir a Deus, seguir os caminhos do Senhor, se nem o pai vem? Nem o pai dá o exemplo. Ele quer o quê? Ah, filho, vai para a igreja que o pai vai ficar aqui assistindo Fantástico. Que pai é esse? Que pai é esse que está hoje, você que está me acompanhando dentro da sua casa, que podia estar aqui e não está? Que exemplo você está dando hoje? Você num domingo, um dia que nós sabemos que o domingo que nós oferecemos ao Senhor, trabalhamos a semana inteira atrás dos nossos afazeres.
E aí o domingo é o único dia que a gente tem para tirar uma horinha, 2 horinhas, para vir à igreja, cultuar, mostrar a importância de se louvar a Deus e adorar a Deus para os nossos filhos. A gente pega e fica em casa. Que mensagem nós estamos passando para os nossos filhos? Não é importante servir a Deus. Não é importante na igreja. Com raras exceções, por causa da pandemia, aqueles que ainda não se sentem seguros aí para a igreja, mas muitos não vêm porque são negligentes. Muitos não vêm porque não dão o exemplo. Só que lá na frente, querido, depois vai coçar a cabeça, vai falar, ai meu Deus, mas não adianta chorar. A gente não faz a nossa parte agora. É fácil? Lógico que não é fácil. Quantas das vezes eu fui para a igreja contrariado, com raiva do meu pai. Mas graças a Deus, isso não fez com que eu não amasse. Pelo contrário, eu não trocaria meu pai por nenhum outro pai do mundo. Eu louvo a Deus pelo pai que eu tive em todos os aspectos. E eu sempre amei, e mesmo quantas das vezes que apanhei, hoje agradeço por ter apanhado. Se lá atrás eu fiquei bravo porque ele exigia que eu fosse na igreja, hoje eu agradeço porque ele exigia que eu fosse na igreja. Olha a importância. Os filhos não sabem o que é bom para eles, os pais sabem. Mas o pai, com medo de contrariar o filho, fica nessa daí, mas meu filho não vai mais gostar de mim. Para, filho tem que respeitar. Filho tem que honrar, e você ganha o respeito, você ganha autoridade em cima do seu filho quando você dá o exemplo. Quando você é um pai que não mente, quando você é um pai íntegro, quando você é um pai honesto, quando você é um pai que realmente entende que o evangelho é importante. Eu jamais conseguiria, tem que ser muito corajoso hoje para pôr um filho no mundo. Tem que ser muito corajoso hoje para pôr um filho no mundo. Não é fácil, é uma geração ingrata, uma geração rebelde, uma geração promíscua, uma geração que sem afeto natural, como a Bíblia diz. Não é fácil colocar filho no mundo hoje. Agora eu admiro a coragem desses homens, que além de colocar o filho no mundo hoje, não buscam a ajuda de Deus para criar e educar esses filhos. Porque sozinho não adianta. Sozinho você não consegue, esquece. Sem a ajuda de Deus, sem a direção de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, você não consegue ensinar os seus filhos, educar os seus filhos, manter os seus filhos, para que lá na frente eles sejam íntegros, retos e tementes a Deus. Não dá, não dá, querido. Pode colocar em faculdade, pode colocar em melhores escolas, mas se Deus não te ajudar, como o salmista diz, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não dá. E nós estamos vendo uma geração hoje de pais querendo dar o melhor para o filho, a melhor escola, a melhor faculdade, a melhor roupa, o melhor tênis, o melhor videogame, mas não dá o que é o essencial, o melhor de tudo, que é o temor do Senhor, que é o ensino da palavra, que é o amor a Deus. E nenhum filho vai subsistir nesse mundo sem isso. Vai ser fadado ao fracasso, vai casar, vai separar, vai ter filhos problemáticos, vai ter lares problemáticos, que é o que nós estamos vendo a realidade hoje. Porque se o Senhor não edificar a casa, acabou. Então, se eu não conseguir, no decorrer da minha vida como pai, mostrar para o meu filho a importância de servir a Deus, a importância de obedecer o Evangelho, a importância de adorar a Deus, eu sou um fracassado. Eu fracassei, eu posso ter posto meu filho em Harvard, meu filho pode ter ido para as Olimpíadas, ganhado medalha, mas eu fracassei no essencial. Porque Deus me deu um filho e a responsabilidade é minha de ensinar os caminhos do Senhor, porque lá em Provérbios, instrui o menino o caminho que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. E tá aí, meu pai não está mais aqui. Ou você acha que eu estava só daquele, não, assim que meu pai morreu, eu não vou mais na igreja. Só vou na igreja por causa do meu pai, né? Assim que meu pai morreu, não, ele me ensinou, e graças a Deus por isso. E hoje eu entendo, e eu vejo que ele me ensinou a coisa mais importante que um pai pode ensinar para um filho, que é amar a Deus, que é honrar a Deus e é servir a Deus. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Então, cabe aqui uma reflexão, antes de eu entrar propriamente nessa mensagem, a todos os pais que estão aqui, que estão me ouvindo. Ou você toma a sua posição de pai e começa a ser o sacerdote da sua casa, lendo a Bíblia, orando, na hora das refeições, agradecendo ao Senhor pelas refeições, não sendo aquele mau exemplo, pega o prato, vai lá na frente da televisão e a esposa e os filhos às vezes estão comendo na mesa. Não mostra a importância de agradecer pelo alimento.
Se pega na comida ali, come desesperado, não dá exemplo em nada. Que pai, o que você acha que vai ser o seu filho? Que mensagem você está passando para o seu filho? Que Deus não é importante, que agradecer não é importante, que depender de Deus não é importante. Não, querido, ensine o seu filho que sem Deus ele não é nada, ele não vai a lugar nenhum. Ele não vai a lugar nenhum, ele só vai conseguir decepções, angústias, traumas, frustrações. E é como nós vemos hoje, uma geração extremamente infeliz, uma geração extremamente empática, sem estrutura emocional, que não consegue superar os menores desafios. Filhos que falam 2, 3 idiomas na adolescência, mas não são capazes de receber um fora da namorada, um fora do namorado que já pensa em se matar, já busca o suicídio. A Cris estava me mostrando essa semana um adolescente, quantos anos que se matou? 16 anos. Tem gente com 99 anos lutando para ficar vivo. Um adolescente de 16 anos, cheio de vida, se mata. Por quê? Por quê? Por causa de traumas, por causa de angústias, por causa de preconceitos, por causa de tantas coisas que poderiam ter sido amenizadas se esse adolescente tivesse realmente aprendido o Evangelho. Se esse adolescente tivesse realmente aprendido o que Jesus ensinou, tivesse aprendido que tem um pai celestial, um pai espiritual, que vai além de qualquer pai terreno. Mas é uma geração que está se perdendo. E desculpe a minha sinceridade, muitos deles, com raras exceções, os culpados são os próprios pais, que fazem de suas casas um inferno e não um pedacinho do céu, que não tem um legado, não transmite um legado para os seus filhos, de amar a Deus, de honrar a Deus, de ser honesto, de ser sincero, de ter integridade. Fazem falcatruas, os seus filhos ensinam os seus filhos a mentir. Então, querido, o que nós estamos achando que vai acontecer lá na frente? Faz o que é certo. A Bíblia diz o quê? Que é fato. Tudo que o homem semear, isso também se fará, isso também colherá. Meu pai semeou lá atrás, ensinou os filhos, educou os filhos, está aí. E eu estou aqui. Os meus filhos estão aqui. Meus irmãos que se responsabilizem com os filhos deles. Mas eu estou mantendo a minha tradição. Eu estou mantendo o caminho naquilo que eu aprendi que é certo. Porque eu vi que deu certo com ele. Então eu vou fazer do jeito que ele fez também. Se deu certo com ele, também vai dar certo comigo. É por isso que está aí o Lucas, está aí a Sabrina, está aí a Amanda. Vocês têm ideia? Sabe o que eles queriam hoje? Está em Dubai. Falou, pai, nós queremos levar o senhor para Dubai, para passar uns dias lá. Eu falei, não, nós vamos para a igreja. Está vendo? Viu, Marcelo? Então em casa é assim, é eu que mando. Oh, queridos, que Deus tenha misericórdia desses pais hoje que não dão exemplo, que não fazem a sua parte. Mas amém, agora vamos aqui para o texto. O que nós temos que fazer quando os planos não saem como nós planejamos? Ou todos os planos que você faz saem como você planejou? Tudo que você planeja dá certo? Não, querido. Nem tudo. Na verdade, a maioria das coisas que a gente planeja, muitas das vezes dá errado. Esse texto, ele expressa exatamente isso. Por isso que esse texto, ele serve muito bem para os nossos dias atuais. Esse texto, ele fala de um contexto, de uma parábola de Jesus, que conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E ele tinha uma fazenda. E os filhos trabalhavam com ele na fazenda. E naquela época, a herança só era dada, e até como hoje, depois que o pai morre. E quando esse filho mais novo, ele tem uma atitude de chamar o pai e falar, pai, o negócio é o seguinte, o senhor está, de certa forma, literalmente, ele não falou assim, a parábola não fala assim, mas é essa mensagem que ele quis dizer. Pai, o senhor está demorando para morrer, e eu queria a minha parte da herança. Eu não quero ficar velho lá, bem velhão para receber a minha parte da herança. Eu queria aproveitar a vida agora. Eu queria ter a minha parte da herança agora. Eu queria ter o meu dinheiro agora. O pai não questiona, o pai não discute, o pai não briga. O pai simplesmente dá para o filho, né, o que é a parte da herança dele. O filho fica mais alguns dias ali em casa, mas agora ele fala, sabe o que é uma coisa? Eu vou viver a vida.
eu vou curtir a vida, eu vou andar pelo esse mundão afora, eu vou desfrutar o que esse mundo tem para mim. E agora ele pega a sua parte da herança e ele some de casa, ele vai embora. E lá nessa terra longínqua onde ele foi, longe de casa, longe do pai, longe da família, ele desperdiça todo o dinheiro, que o dinheiro acaba. Há uma grande fome, uma grande recessão, ele não tem dinheiro. Todos aqueles amigos que ele pagou bebida, todos aqueles amigos que ele ajudou agora viram as costas para ele. Ele se vê sozinho, isolado. E agora ele arruma um emprego, um dos piores empregos daquela época, que era cuidar de porcos. E agora ele está lá no chiqueiro, cuidando de porcos, alimentando os porcos, jogando aquela alfarroba, aquela lavagem para os porcos. Ele vendo os porcos comer com tanto gosto aquela lavagem. Ele está com tanta fome que ele tem vontade de comer a comida que o porco está comendo. Aí de repente ele tem um lapso de luz, ele cai em si e fala: o que que eu estou fazendo? O que que eu fiz da minha vida? Que besteira é essa? Como que eu fui imbecil, eu tendo uma casa, eu tendo um pai, eu tendo uma família, eu tendo um lar, eu tendo cama, eu tendo alimento. Como que eu fui abrir mão para estar nessa situação aqui? Como eu fui insensato, como eu fui burro, como eu fui louco. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá. Eu conheço o meu pai. Meu pai é uma pessoa de coração bom. Ele trata bem os funcionários. Eu sei que eu pisei na bola. Eu sei que eu não sou digno. Eu já peguei minha parte da herança. Eu não tenho mais direito de nada. Mas eu sei que se eu chegar lá e pedir para ele me contratar como um empregado dele, eu vou ser muito mais bem tratado do que eu estou sendo tratado aqui. Então vou voltar para a casa do meu pai e pedir para mim trabalhar como empregado. E é isso que ele faz. Ele volta para a casa do pai, preocupado, com medo do pai de repente dar uma lição de moral, do pai de repente colocar ele de castigo ou coisa semelhante. Mas não é isso que o pai faz. O pai, quando vê ele chegando, corre ao encontro, abraça, o beija, e antes que ele comece a falar disso ou daquilo, o pai fala: para, o importante é que você voltou. Para mim, a minha maior alegria é que você voltou. Vamos matar um novilho, vamos fazer um churrasco. Chamou os empregados: olha, traga a melhor roupa, traga um anel, traga o sapato, que o menino devia estar todo mal acabado, né? Roupa rasgada, descalço, daquele jeito, parecendo um maltrapilho. E o pai veste ele, dá um banho nele, manda fazer uma festa, mata um novilho, começa a festejar, contrata uma banda, não era banda gospel, devia ser sertaneja naquela época, contrata a banda começa a tocar, e aí beleza, aí há uma festa na casa, em pleno dia de trabalho. O filho mais velho que estava na fazenda, longe, distante, volta agora, voltando para casa, ouve uma música, vê que a casa está uma aglomeração, parece que todos os empregados, está tudo parado, está todo mundo festejando. E aí ele chega, encontra com um empregado, fala: o que está acontecendo? Olha, o seu irmão mais novo, que é aquele que tinha ido embora, ele voltou, e seu pai ficou tão contente que fez uma festa. Matou um boi, está todo mundo aí no churrasco, está todo mundo comendo, se alegrando. Aí ele fica revoltado. Aí ele fica para o lado de fora, cruza o braço e fala: isso não é possível. Esse meu irmão safado, pilantra, sem vergonha, gastou todo o dinheiro com a mulherada. Agora volta e o pai ainda mata um boi e dá para ele. Eu não vou entrar nessa casa, eu não vou entrar na festa. Eu me recuso a festejar com esse meu irmão insensato. Aí alguém vai lá dentro, fala para o pai: olha, o seu filho mais velho está lá fora e não quer entrar não. Aí o pai, com esse coração de pai amoroso, volta lá fora, vai lá fora, fala: filho, entra, vamos festejar. O filho: o senhor é louco, esse seu filho foi ingrato, foi rebelde, seu filho só fez mal para o senhor, pegou o dinheiro, gastou tudo com as meretrizes, agora ele volta, o senhor, em vez de não aceitar, o senhor, em vez de mandar ele se lascar, o senhor põe ele dentro de casa, dá roupa, dá anel e ainda mata um boi para ele. O senhor está errado, eu estou trabalhando há tanto tempo aqui, o senhor nunca matou uma cabrita para mim comer com os meus amigos. E aí o pai, cheio de amor, fala: filho, o que eu tenho é seu também, você nunca me pediu, era só você ter pedido. Vamos se alegrar. E seu irmão, ele estava perdido e foi achado, ele se reencontrou, vamos se alegrar com isso. Então, querido, o que esse texto nos ensina hoje? Ensina 3 experiências aqui para nós aprendermos.
O que fazer quando as coisas não saem como planejamos? Primeira pessoa que nós falamos aqui é do pai. Esse pai é reflexo de muitos pais de hoje, que criam filhos, que geram filhos. Porque quando a esposa fica grávida, o pai automaticamente se engravida também. Ele tem que abrir mão de muitas coisas, ele agora começa a se dedicar para aquela gravidez, ele fica abobado, falando com barriga, E aí aquela criança nasce. Os planos, quando aquela criança está sendo gerada, são enormes. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acho que vai ser isso, acho que vai ser aquilo. E aí vão lá e compram o berço, e compram o enxoval, e vai decorando o quarto, e vai fazendo tudo. A esperança de que venha uma criança e que venha trazer alegria, que venha trazer felicidade para casa é enorme. Gerar um filho hoje, E aquela esperança dessa criança ser uma criança que vai trazer alegria para casa. E aí, de repente, essa criança, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Meu pai tinha uma frase que ele falava assim: filho criado, trabalho dobrado. Então está lá, cria um filho, imaginando que esse filho vai ser cheio de amor, cheio de paz, cheio de gratidão, supre todas as necessidades do filho. E vai criando, vai investindo nesse filho, porque filho é um investimento, Pode ser que não dá muito retorno lá na frente, mas que é um investimento, Tanto de dinheiro que vai para você criar um filho hoje, não é fácil. E esse pai, com todo o sacrifício de ter criado esse filho, de repente chega a uma certa altura, numa idade, esse filho ele se rebela. Esse filho ele vira um filho ingrato. Esse filho vira um filho rebelde. E chega para o pai e pede a parte da herança e quer ir embora. E aquela decepção bate no coração do pai, porque ele não criou filho para isso. Ele imaginava um filho criado em casa, um filho amoroso, um filho dedicado, um filho que iria casar, que ia gerar filhos também, netos para ele. E de repente esse filho não se transforma nisso. Se transforma num menino rebelde, descompromissado, que gosta de bagunça, que gosta de noitada, que quer curtir a vida, que quer andar na promiscuidade, que quer entrar de cabeça na iniquidade. E com certeza o coração desse pai se derrete, porque não foi isso que ele planejou. Como muitas das vezes eu indo dentro dos presídios, junto com o pastor Valdir que está ali, quantas das vezes a gente deparava, Valdir, com aquelas senhorinhas subindo com aquelas sacolas de comida. E aí a gente falava, muitas das vezes a gente ajudava ali ainda, E a gente perguntava, tá, e não vem quem? Aí ela falava, tô indo lá ver meu filhinho. E lá no pátio você via o filho dela com aquela cara cheio de tatuagem, aquele menino que parecia um monstro. Mas ela falava, vou lá ver meu filhinho. Porque para a mãe era o filhinho, o pai é o filhinho. Mas essa mãe, esse pai também, eles não geraram filho para ser bandido, para ser ladrão, para ser um Lázaro da vida que nós vimos aí esses dias aí. Mais de 300 policiais perseguindo um homem. Não, todo pai, toda mãe gera um filho para esse filho ser bênção. Não ser um transtorno, uma maldição. Mas esse texto mostra, querido, que esses percalços acontecem. De repente, esse pai se depara com um filho extremamente rebelde. E como se não bastasse, o filho mais novo ser rebelde, ele tem um outro filho, o mais velho, que podia ser antítese, podia ser o contrário do filho mais novo, mas infelizmente também é um filho extremamente egoísta, que só pensa em si, que não está nem aí com o próximo. Ele não vê a hora, ele trabalha, mas ele quer ver a fazenda crescer, para o pai morrer, ficar tudo para ele usufruir de tudo. Ele não pensa no próximo, ele não pensa nas pessoas, ele não pensa em pregar, não, ele só pensa nele. Então, esses filhos não saem como o pai planejou. Mas esse pai, ele continua sendo pai. Ele continua mantendo uma postura de pai, ele continua se mantendo pai. Ainda que os planos dele não foram bem sucedidos como ele planejou, ele se mantém naquilo que ele acredita, ele se mantém sendo uma pessoa que tem amor para dar.
que ama os filhos de uma forma incondicional. Então, o primeiro projeto aqui do pai não dá certo. O segundo projeto que não dá certo é o do próprio filho mais novo, porque ele também faz um projeto. E qual que é o projeto dele? Vou viver a vida. Vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu tenho, hoje, né, nós temos as mídias sociais aí, e aí a gente vê uma pessoa postando uma foto aqui, ele fala, isso deve ser vidão, né? E talvez esse jovem, ele ouvia aquelas pessoas falando, nossa, eu tive tal cidade, e lá tem um prostíbulo assim, porque lá é isso e aquilo, e ele, ansioso para isso, desejando isso, ele agora pega a sua parte da herança e ele vai. Ele imagina que ele vai para um paraíso, ele imagina que ele vai num lugar que ele vai ser bem sucedido, que as pessoas vão amá-lo, que as pessoas vão gostá-lo. E aparentemente, por ele ter um pouco de recurso e poder proporcionar ali bebida para os amigos, bebida para as pessoas até ficam em volta dele, por interesse. As pessoas até se aproximam dele por interesse. As mulheres até se lançam sobre ele por interesse. E ele usufrui desse momento. E ele come, bebe, dorme, pratica orgias, sexo, e ele aproveita a vida. Aproveita, mas como a vida não é só uma sensação, a vida não é só uma emoção, a vida, essa fase passa, essa situação, ela é momentânea e passageira. E aí o dia acaba, a fome vem, as dificuldades aparecem. E agora ele se vê sozinho, aflito, angustiado, com necessidade, com fome, sem amigos, sem afeto, sem carinho, sem amor, sem ninguém. Ele está ali, ele fez um plano, ele planejou. Vou para uma tal cidade, vou longe, lá vou me restabelecer, vou ganhar muito dinheiro, vou ser bem sucedido, vou viver a minha vida, não quero mais saber desse lar aqui, eu quero viver a minha vida, longe de todo mundo. Mas os planos desse filho mais novo também não dão certo. Não dão certo. Esses planos foram fracassados. Fracassa esses planos. E o que ele faz? Só tem uma opção: voltar para casa. O filho mais velho, ele também faz um plano. Ele também projeta uma coisa. Ele esperava, bom, meu irmão já foi embora, meu pai está aí, logo vai morrer, vai ficar tudo para mim. Ele é extremamente egoísta, pensando nele. Agora ele se sente um privilegiado, a casa vai ficar só para ele, a fazenda vai ficar só para ele, os empregados, tudo vai ser só para ele. Mas isso também não acontece, porque o irmão mais novo volta. E agora? Agora ele vê aquele projeto, aquele plano que ele tinha projetado ir pelo ralo, se desmoronar. 3 planos, 3 projetos que não saíram como planejados, não foram bem sucedidos. Agora, o que nós aprendemos aqui? Então vamos entender um pouquinho isso. Vamos ver como cada um deles reagiram quando o projeto não deu certo. Como cada um deles se importou, se comportou quando aquilo que ele planejou não deu certo. A atitude que eles tomaram, né? Tem um livro do Paulo Vieira que ele fala o poder da ação, e ele fala exatamente isso. A grande questão não é as coisas que acontecem com você, é como você reage com as coisas que acontecem com você. Então, como cada um deles se reagiram? Vamos começar de trás para frente aqui. O primeiro, o filho mais velho, como ele reagiu quando o plano dele não deu certo? Ele ficou revoltado, ele ficou bravo, ele ficou irado, porque ele era extremamente egoísta. Ele não se preocupava com o pai, ele não se preocupava com o irmão, ele só se preocupava com ele. Ele não queria saber de ninguém. Ele tinha que ter ficado com tudo. Ele queria ter ficado com tudo. Ele não queria que esse irmão, pelo contrário, ele queria que esse irmão já tivesse morrido. Então ele fica extremamente revoltado, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele ofende até o pai, ele ofende todo mundo no espírito de revolta. Eu não vou entrar nessa festa, vocês são tudo uns bestas. Onde já se viu vocês comemorar com esse meu irmão aí que não vale nada? Ele é uma pessoa extremamente egoísta, ele só pensa nele. E nós temos que tomar muito cuidado, querido, porque às vezes nós estamos agindo como esse irmão mais velho. Nós olhamos só para o nosso umbigo. Nós estamos preocupados só com as nossas coisas.
Nós estamos preocupados só com a nossa vidinha, que se dane. Se for para mim ganhar e sem perder, que sem perca. O importante é eu ganhar. Se for para mim me dar bem e os outros se lascar, que os outros se lasquem. O importante é eu me dar bem. Quantas pessoas você conhece que não é assim? Que se dane os outros, eu penso é em mim. Isso é um projeto fadado ao fracasso. Isso é uma pessoa que vai ser extremamente infeliz pro resto da vida. Ele não consegue ficar feliz vendo o pai dele feliz. O pai dele, com certeza, depois que o irmão mais novo foi embora, que pai, que mãe, que um filho vai embora, todos os dias não olha para o portão esperando esse filho voltar. Falta alguma coisa na casa. Com certeza esse pai, depois que o irmão foi embora, foi um pai extremamente mais apático. Um pai mais triste. Mas de repente, ele agora está vendo uma festa, o pai sorrindo, o pai alegre. E isso não inspira nenhuma felicidade nele. Pelo contrário, ele fica bravo. Ele não se alegra com os que se alegram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, ele fala exatamente isso. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Ele não analisou a situação. Ele em nenhum momento ele expressou uma alegria. Puxa, o meu irmão caçula, o meu mano, o sangue do meu sangue, que eu não sabia onde estava, eu não sabia se estava passando fome, se tinha morrido, se estava preso, se tinha sido esquartejado, eu não sabia como ele estava. Agora ele voltou para casa. Ele não expressa essa reação, pelo contrário, ele expressa indignação. Querido, sabe como você analisa a sua vida? Espiritualmente falando, vendo a vida de outras pessoas. Se você consegue ficar feliz quando você vê um amigo sendo bem sucedido, conseguindo alcançar uma coisa, ainda que você não tenha alcançado, ainda que você não tenha conseguido, mas você consegue se alegrar por ele, você está num bom caminho. Agora, se você vê alguém sendo bem sucedido e você consegue ficar com mágoa, com raiva por não ser você, cuidado, que ele está faltando mais presença do Espírito Santo na sua vida. Está faltando algo aí que vai te fazer falta lá na frente. O verdadeiro caráter cristão, ele é medido assim. É como a gente se relaciona com as pessoas. Não só com aqueles que podem nos proporcionar um benefício. Não, porque a Bíblia nos ensina a nós darmos de comer e beber para quem? Até para os nossos inimigos. Então, se você não consegue ser feliz com a felicidade do próximo, é que o seu coração está longe de Deus. Seu coração está precisando ter um encontro genuíno e verdadeiro com Deus. Então, o filho mais velho aqui, ele reage de uma maneira totalmente... Às vezes a gente julga Pedro e Judas. A gente fala assim, o pecado de Pedro é passível de perdão. Pedro negou a Jesus. Agora o pecado de Judas não, porque Judas traiu Jesus. Quem falou que o pecado de negar e de trair, qual que é maior? Tem pecado maior do que traição, negação? Tudo é pecado. Tanto Pedro quanto Judas erraram. Mas foi a atitude de ambos que fez toda a diferença depois do erro. A Bíblia diz que quando Pedro reconheceu que tinha negado a Cristo 3 vezes, diz que ele se retirou e chorou amargamente. Judas, por sua vez, só teve remorso, não expressou sentimento de arrependimento, de reconhecimento, só teve remorso. E numa covardia preferiu arrancar a própria vida para não reconhecer e se humilhar e ver a vergonha que ele iria passar. Pedro não, Pedro chorou, se angustiou amargamente por ter traído. Então nós vemos a diferença quando Jesus encontra com Pedro e Pedro está com medo e Jesus não expressa, como esse pai aqui, Jesus não expressa nenhuma palavra agressiva para Pedro. Você me negou, você lembra que eu falei para você, seu abestado, você falou que não ia e você naquele dia não me negou 3 vezes. Não, Jesus pelo contrário, olha para Pedro e fala, Pedro, tem projeto na sua vida, fique em paz. Então, é isso que nós temos que entender. Esse filho mais velho, ele reage
de uma maneira extremamente egoísta, pensando só nele. O filho mais novo, como que ele reage quando as coisas não dão certo? Ele tem essa atitude de bater no peito e falar: como eu sou burro, como que eu fui imbecil. Ele reconhece, talvez ele dá umas pancadas na cabeça. Eu lembro uma das coisas que meu pai sempre falava, ele aprontava na juventude dele, e disse que chegava em casa de madrugada, né, jovem, e ele conhecia o evangelho, ele conhecia a palavra, mas ele estava desviado, ele estava longe, então ele aprontava muitas coisas. Aí ele disse que olhava para o espelho e batia no rosto, assim, dava tapa no rosto: seu besta, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Porque, querido, não é importante, não é o que você faz, é como você reage ao que você faz. E o que esse filho mais novo ele faz? Ele reage. Mas ele reage de uma maneira assertiva. Ele se humilha. Ele reconhece que está errado. E ele sabe que ele tinha uma referência em casa. Olha que coisa linda. Ele sabia que ele tinha um lugar para onde voltar. Por isso que pai é aquele que sempre deixa a porta aberta. Ele conhece o caráter do pai, ele conhece a integridade do pai. Ele fala, o que ele fala? O meu pai sempre tratou bem os empregados. Você vê que foi o legado que o pai dele deixou para ele. O pai dele sempre foi uma pessoa justa, sempre foi uma pessoa amorosa, sempre foi uma pessoa correta. E ainda que ele não tivesse praticado, mas quando ele cai em si, ele fala: vou voltar para a casa do meu pai. Eu aprendi a lição. E agora? Ele volta para a casa do pai. Ele volta para a casa do pai. E o pai o recebe gostoso. E tudo aquilo que ele praticou, o pai não joga na cara dele. De forma nenhuma. Pelo contrário, o pai beija, o abraça. E ele se regozija. Ele podia ficar deprimido e falar: eu vou me matar. Porque se eu voltar para casa do meu pai agora, conhecendo meu pai, sabendo que ele é mau, que ele é vingativo, que ele é arrogante, que ele é estúpido, que ele joga na cara, quer saber uma coisa? Eu vou me matar. E esse filho podia nunca ter voltado para casa. Mas foi a atitude do pai no decorrer da vida que mostrou para aquele filho que ele poderia voltar, que ele ia sempre a ter um coração amoroso e braços abertos de pai o esperando. E às vezes, querido, nós não estamos tratando os nossos filhos como nós deveríamos tratar. E é por isso que eu deixei o pai aqui para o final, porque hoje é dia. Então agora vamos se ater ao pai. Eu falei do filho mais velho, falei do filho mais novo, mas vamos falar do pai agora. Eu deixei o pai para o final. Por quê? Porque o pai é a figura central. A figura central aqui não é o filho mais novo, não é o filho mais velho. Essa aqui é a história de todos nós. Essa história aqui é a história que acontece todos os dias, está acontecendo há milênios e vai sempre acontecer. É famílias que têm projetos que não deu certo. Todos nós conhecemos, já convivemos ou já fomos filhos rebeldes, filhos ingratos. Então o que nós aprendemos aqui, qual é a mensagem de Jesus nessa parábola? O que Jesus está querendo transmitir para nós através desse ensinamento? Jesus quer revelar para nós o caráter do Pai, porque Jesus conhecia verdadeiramente o Pai. Eu e você estamos num processo de conhecimento. Jesus não. Então é por isso que Jesus conta essa parábola, para revelar o caráter do Pai para nós. Porque nós tivemos o nosso Pai terreno, mas eu creio e eu tenho esse Pai espiritual, esse meu Deus que eu falo, Abba Pai, Paizinho, é o meu Pai. O meu Pai é o Criador do cosmos. Meu pai é o Criador do universo. Meu pai tem o meu nome gravado na mão dele. Meu pai fala: olha, não se preocupe se passares pelo fogo, não se preocupe se passares pela água, não se preocupe que eu vou estar com você, não temas que eu estou com você. Não vou deixar, você não é um filho órfão, você não é alguém perdido nesse mundo, você não é alguém sozinho, você tem pai. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós temos esse Espírito Santo que representa o Pai dentro de mim, dentro de você, que nos ama, que está conosco. Nesse texto nós vamos ver a palavra pai 12 vezes sendo mencionada. Por isso que a figura central aqui é o pai. Não é o filho pródigo e nem o filho mais velho, é o pai. O pai é a figura central. É com o pai que nós temos que aprender, porque esse texto ele fala resumidamente para nós entendermos. Sabe o que esse texto fala? Ele fala de graça.
que é o favor imerecido. Jesus está revelando para nós que o nosso Pai é um Pai cheio de graça, cheio de amor para dar, ainda que não mereçamos. Porque nenhum dos dois, humanamente falando, mereciam ser amados como esse Pai amou. Um rebelde, o outro extremamente egoísta. Mas em nenhum momento o Pai deixa de amar, o Pai deixa de dar atenção, o Pai deixa de ter paciência. E é isso que a gente aprende hoje. Esse texto fala isso, fala de graça, fala de favor imerecido. Graça, querido, é perdoar o que é imperdoável. Graça é simplesmente oferecer algo para alguém que não merece. Isso é graça. Se você é um patrão e aí o seu empregado trabalha lá para você o mês inteiro, no final do mês você dá o salário dele, você não fez nada além da obrigação. Mas se você simplesmente dá um dinheiro para alguém que não fez nada para você, que você vê em necessidade, você simplesmente quer ajudar, isso é graça. Por isso que a Bíblia diz que a mão direita fizer, que a esquerda não veja. Graça é isso. Graça é desejo, é vontade de fazer. E o que eu quero que você entenda hoje é que só cheio da graça nós conseguimos perdoar. Só cheio da graça nós conseguimos amar. Só cheio da graça nós conseguimos engolir seco os desaforos e as afrontas que muitos filhos fazem hoje para vocês. Porque com certeza eu estou falando hoje para muitos pais e possivelmente aqueles que ainda vão me ouvir. Muitos pais que também estão sendo feridos pelos filhos. Que também estão passando por decepções, como esse pai passou. Que também estão apavorados, desesperados. É um filho que saiu de casa, é um filho rebelde, é uma filha ingrata, é um filho egoísta. E você que criou, você formou, você se dedicou tanto para esses filhos, de repente eles viraram desobedientes, ingratos, rebeldes. Você não pode falar nada, que ele já está gritando dentro de casa. E você com o maior carinho, com maior atenção, tenta acertar a situação e sai batendo na porta. Quantos pais hoje com o coração ferido, quantos pais hoje com o coração angustiado, sem alegria. Conversei com uma pessoa no trabalho, ele quebrou o braço do filho dele na paulada, para você ter ideia. Quantos pais hoje sofrendo e sofrendo, angústias da alma, feridas dentro da alma mesmo, no fundo do coração, cravadas por filhos ingratos, por filhos rebeldes, por filhos profanos, por filhos egoístas, por filhos desobedientes. E é só quando eu olho para esse texto e entendo o comportamento de um pai genuíno, é só quando eu olho para esse texto eu compreendo e vejo uma referência, um exemplo a ser seguido, que é esse pai, que é o pai de todos nós. O que a gente aprende com esse pai? A primeira coisa que nós aprendemos com esse pai é que a gente tem que ser paciente. A gente tem que ter paciência. Quando o filho mais novo chega para o pai e fala: dá minha parte da herança que eu vou embora, o pai não discute, o pai não fica dando argumento, querido, porque tem hora que não adianta. Palavra certa na hora errada não vai adiantar nada, só vai atrapalhar. A Bíblia lá em Provérbios diz que é mais fácil conquistar uma cidade forte do que um coração ofendido. Às vezes teu filho está numa rebeldia que não adianta você falar, você vai morrer, você vai quebrar a cara, não adianta, ele já sabe, ele já está careca de saber disso. E aí o pai e a mãe querendo dar lição de moral, e vai falando, isso não ajuda em nada, só vai atrapalhando, e vai criando mais revolta, porque essa geração de hoje, eles gostam de confronto. Quanto mais você discute, mais eles querem discutir. Quanto mais você briga, mais eles querem brigar. Agora eu conheço um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Agora tem hora que é fácil engolir? Lógico que não.
Você criou, você educou, você trabalhou, você ralou para dar o de comer, para dar o de beber, para dar o de vestir, para dar a escola, para dar tudo. E você vê ele sendo ingrato desse jeito, a vontade é socar a mão. A vontade é pegar as malas, jogar para a rua e falar: se exploda, moço desgraçado. Mas vamos ser sinceros, você vai ter paz com isso? Você vai conseguir conviver com isso? Então, querido, primeira coisa que eu aprendo com esse pai aqui é que eu preciso ter paciência com os meus filhos. Quanto mais nessa geração hoje, se naqueles dias já era difícil, porque naqueles dias ainda tinha aquele contexto que o filho que fosse desobediente ao pai e mãe, ele era levado na praça pública e apedrejado, ainda estava predominando a lei de Moisés. Hoje é o pai que não obedece o filho e a filha é que é apedrejado, que é esquartejado. Inverteu. Mas se naquela época, querido, já tinha isso, quanto mais nos dias de hoje. Tempos difíceis. Hoje são tempos diferentes. Estamos vivendo um período que só Deus pode ter misericórdia de nós. E eu e você precisamos entender que os nossos filhos hoje, eles são extremamente carentes. Como assim, pastor? Os nossos pais, eles eram carentes de comida, de bebida, de roupa. Os pais deles não tinham condições de dar o básico. Os nossos filhos hoje não são carentes do comer, do beber e do vestir. O problema hoje é que os nossos filhos, eles são bombardeados por tanta iniquidade, por tanta imoralidade, que eles vivem em crises. Os nossos filhos hoje, eles têm muitas informações que nós só fomos ter depois dos 40 anos. Drogas, sexo, namoro frustrado, promiscuidade, é tantas coisas aí, a mídia, a internet, é tanta informação, eles são bombardeados. E aí eles vão gerando esses sentimentos de inferioridade. Eles vêem um DJ lá que foi bem sucedido, com 15, 16 anos, um maluco lá da favela, que fez um funk doido lá, e mais um monte de maluco gostou do funk do cara, e aí o cara começa a ter corrente de ouro, começa a dizer, e ele começa a achar que ele também tinha que ter isso. É uma geração extremamente angustiada e frustrada, tem sentimentos de inferioridade. Não é à toa que nós vemos meninas e mais meninas aí muitas das vezes se esquartejando. É a tirania da beleza. Todo mundo tem que ter o corpo perfeito, todo mundo tem que falar o inglês perfeito, todo mundo tem que ter as melhores notas, todo mundo tem que ter isso, tem que ter aquilo. E isso vai colocando uma carga emocional na vida deles que eles não têm estrutura para aguentar. Porque eu sou daquele que o pai dava um tapa no nosso ouvido hoje, 2 minutos depois a gente estava lá rodando atrás do pai. Hoje não, hoje as pessoas guardam. Hoje você fala uma palavra para a pessoa, depois de 20 anos ela fala: no dia 8, no dia 9, no dia 10 de agosto de 1974, você falou isso para mim, 40 anos depois. Porque fica ali marcado, fica ali registrado. Então nós temos que ter muita paciência com os nossos filhos. Eles sentem culpa pela separação de... Gente, nunca se separou tanto como separa hoje. E muitos filhos carregam essa culpa. Eles acham que os pais separaram por causa dele. Quantos filhos sendo gerados hoje sem os pais quererem? Foi um acidente, aconteceu um namoro lá, de repente veio aquela gestação. E aquela criança está sendo gerada, mas ela já não está sendo gerada num lar onde predomina a paz, o amor, não. No útero, aquela criança ela já vai sentindo o sentimento de rejeição. É aquela jovem menina que não queria estar grávida. É aquele jovem rapaz que engravidou, mas não quer assumir nenhuma responsabilidade pelo feto que está sendo gerado. E isso, de uma maneira direta, vai afetando o feto. Querendo ou não, essa criança ela já vai nascendo com algumas carências. Então nós estamos diante de filhos e filhas que ficam aí todos os dias em zona minada. São bombardeados por todos lá. É como se nós estivéssemos em guerra. A gente tenta dar as boas referências, a gente tenta dar os bons ensinamentos, mas o mundo, os amigos, a sociedade, a humanidade, a mídia, só ensina porcaria, só ensina coisas ruins. Lares extremamente estruturados, pais que ficam brigando dentro de casa, então o filho já está num campo de guerra minado. É a mãe ofendendo o pai, é o pai ofendendo a mãe, e aí o filho fica naquele meio.
E quando não, são usados por ambos para agredir, para ferir o cônjuge. Então, como que nós podemos achar que os nossos filhos hoje podem ser criados, gerados, só pelo nosso intelecto, só pela nossa... Não, que nós precisamos de graça. Nós precisamos desse coração, desse Deus que consegue amar, que consegue perdoar, que consegue olhar para um filho, ainda que ele não mereça, mas entender que é um filho e que carece, e ele precisa de graça, ele precisa de perdão, ele precisa de misericórdia. Os nossos filhos hoje eles estão em crise. Esse jovem mais novo, o texto diz que ele caiu em si. Toda pessoa ela tem que ter um momento de luz na vida dela. E não é pela força, não é você agredindo fisicamente ou literalmente, com as palavras, que você vai fazer o seu filho mudar. Ele precisa cair em si, até porque ninguém muda ninguém. Nós já aprendemos isso. Eu só tenho o poder de mudar a mim mesmo. O pai não conseguiu mudar o filho caiu em si. O texto diz, e caindo em si, ele falou, vou voltar para a casa do pai. Ele sabia o caráter do pai, ele sabia a referência do pai, ele sabia a índole do pai. E aí ele cai em si, é como se a luz tivesse vindo na mente dele. E aí ele volta para a casa do pai. É isso que os nossos filhos precisam, e é nisso que nós cremos, que ainda que eles sejam rebeldes, ainda que eles sejam ingratos, ainda que eles sejam profanos, ainda que eles sejam egoístas, ainda que eles sejam imaturos, ainda que eles não reconheçam nada que os pais fazem, mas a gente tem essa esperança que um dia eles caiam em si, e por isso que a gente tem que se manter firme. Nós temos que se manter firme, e quando eles estiverem em crise, querido, eles têm que saber com quem eles podem contar, e não é com o amiguinho maconheiro, não é com a amiguinha promíscua, que se gaba com seus 16 anos já ter saído com tantos homens. Não. Os filhos, quando eles estiverem em crise, eles têm que ter uma referência dentro de casa. Eles saberem que existe uma pessoa íntegra, honesta, uma pessoa direita dentro da casa, que se chama pelo nome de pai, pelo nome de mãe, que pode ajudar nesse momento. Que é cheio de graça, que é cheio de misericórdia. Porque ele não vai encontrar graça e misericórdia em traficante, não. Ele não vai encontrar graça e misericórdia nas pessoas da rua, não. Graça e misericórdia, querido, ele só vai encontrar num pai e numa mãe cheio de graça e misericórdia. Que é só Deus que pode nos dar isso. Graça, misericórdia e perdão. Só tem um pai cheio do Espírito Santo. Por isso, lembra que eu falei que é loucura a gente tentar criar filhos hoje sem Deus? Porque para criar filhos hoje a gente precisa de paciência, a gente precisa de graça, a gente precisa de misericórdia. E quem pode nos dar isso? A mídia, a internet, a faculdade. Quem pode nos dar isso? É só Deus, que pode nos encher do Espírito Santo, para nós sermos esse pai que está cheio de graça, de amor para dar. Eu e você precisamos ser o pai que representa Deus aqui na terra. É isso que eu e você precisamos ser. Um pai que represente Deus aqui na terra. A gente está muito preocupado se vamos ganhar dinheiro. A gente está muito preocupado em dar o melhor para os nossos filhos. Mas o que os nossos filhos precisam, querido, nós podemos dar para eles de graça. Porque na verdade, fazendo um trocadilho, eles precisam de graça. E só pode dar graça quem tem graça para dar. É por isso que nós não vamos encontrar isso em muitas famílias hoje. Tem muitos pais que é pior do que os filhos. Você acha que o filho é rebelde? Você conheceu o pai dele. A hora que você vê o pai, você fala até que esse menino é bom. Porque hoje é pai misericórdia. Não tem integridade, não tem caráter, não tem ética, não tem postura, não tem responsabilidade. Colocam filhos no mundo e não tem responsabilidade de mantê-los. Vivem entrando em tribunais para reconhecer, para pagar uma pensão. Não tem a hombridade de reconhecer, de falar, não, eu fiz, eu vou honrar o que eu fiz. Já começa tudo errado. Essas meninas que não se valorizam também, já vendo o caráter de uma pessoa dessa, se envolve com uma pessoa dessa, está pedindo para sofrer.
Quais são as referências, quais são os critérios que nós usamos hoje para constituir uma família? Para conseguir um namorado, uma namorada. Vê como esse seu namorado, essa namorada trata o pai e a mãe dele, viu? Vê como que ele trata, porque senão lá na frente vai reclamar do quê? A insensatez do homem é ruim na sua vida, mas no seu coração ele se ira contra o Senhor. Vamos parar com isso, querido. Vamos ser racional. Não é só na emoção, não. Ah, mas ele é bonitinho, ela é bonitinha. Mas vai ficar velho. O cabelo vai cair. Os peitos vai cair. Tudo vai cair no passar dos anos. Né, Edson? O Edson pode falar isso. Vamos. É melhor fazer o culto com a luz apagada, que assim eu não vejo os personagens. Oh, querido, mas vamos ser um pai que o filho nas horas difíceis ele pode cair em si e falar: tá tudo perdido, tá tudo sem esperança. Os amigos foram embora, o dinheiro acabou, as amizades partiram, tô sozinho, isolado, não tem ninguém. Estou prestes a morrer, mas espera aí, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu sei para onde eu posso voltar. Que eu e você sejamos esse tipo de gente, que os nossos filhos possam contar conosco nas horas difíceis. Que nós possamos olhar para os nossos filhos e falar: não importa o que aconteça na sua vida, você sempre pode contar comigo. Não é concordar com coisa errada, não é passar a mão quando o filho erra. Não, é corrigir, é exortar, é disciplinar, é pelo contrário, é mostrar o certo. Mas falando, ainda que você errou, eu ainda te amo, e nós vamos passar por isso juntos. Você vai pagar pelo seu erro, mas você continua tendo pai para estar junto com você nessa peleja e nessa sua luta, nessa sua dificuldade. Porque tem muito pai que ele quer encobrir a falha do filho também, e ele acha que ele está ajudando o filho com isso. O filho bateu o carro, aí o pai esconde o carro, faz de tudo. O filho estava alcoolizado. Ele não, foi fulano, foi cicrano, não foi ele não. Que isso? Não, foi ele que bateu, ele assumiu o risco. Então agora assuma as consequências. Mas não vou deixar ele sozinho, porque ele tem pai. Vou estar junto, vou estar com ele. Vou fazer o que for preciso para ajudar ele a passar por isso. Isso é ser um pai, a exemplo desse pai que nós vemos aqui hoje. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar e depois já vamos partir para a ceia. Senhor, nós temos o privilégio de poder te chamar de Pai. Nós temos esse privilégio, meu Deus, de saber que servimos um Deus que é Pai. Te louvamos, porque Jesus, na sua infinita graça, Ele nos transmite essa parábola, para nós termos total consciência de quem o nosso Pai é, de quem o nosso Deus é. Ainda que a religiosidade ensina de um Deus vingativo, de um Deus rancoroso, de um Deus maldoso, não, o Evangelho nos ensina que servimos um Deus que é Pai, que nos ama, que sabe quando falhamos, mas nem por isso nos evita, nem por isso nos lança fora, nem por isso joga na nossa cara as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos. Por isso que nessa hora, meu Deus, eu peço de uma forma muito singular, o Senhor vem estar convertendo o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Que todo filho, que toda filha que está aqui possa se sentir protegido, abrigado no seio do Pai, no seio de sua casa. Que todo pai que está aqui venha assumir essa responsabilidade de ser um pai cheio de paciência, cheio de amor. Temos filhos e filhas que estão vivendo num mundo conturbado, um mundo em crise, um mundo sem referência, bombardeados por sexo, por drogas, por promiscuidade, por informações falsas, por ilusões, por falsas fantasias, por manipulações, pecados e pecados
sendo mostrados de uma maneira prazerosa, mas que no final trazem consequências amargas. Nos dê essa capacidade de discernimento, tanto para nós quanto para os nossos filhos, que eles venham ter o poder da decisão correta, que eles venham saber distinguir e discernir o que é bom e o que é maléfico para as suas vidas, e automaticamente tomarem as melhores decisões. Que todos nós que estamos aqui, que somos pais, venhamos ter essa consciência que precisamos estar cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito Santo, para ajudarmos os nossos filhos a viver nesse mundo cheio de crise, cheio de promiscuidade, cheio de iniquidade, sendo bombardeado como eles têm sido, meu Deus. Só estando cheio da Tua graça, nós vamos conseguir transmitir essa mensagem para os nossos filhos, que não importa o que aconteça, eles têm um Pai a qual eles podem contar nos piores momentos de suas vidas. Que nós venhamos ter essa capacidade de amar incondicionalmente, não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. Eles são nossos filhos, assim como nós somos Teu filho, e sabemos que ainda que falhamos, o Senhor nos ama. Ainda que somos ingratos, o Senhor nos ama. Ainda que somos rebeldes, o Senhor nos ama. Ainda que proferimos muitas das vezes ingratidão, injúrias contra Ti, o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre está derramando a Tua graça sobre nós. Por isso nós Te louvamos, Te adoramos e falamos: Abba, Pai, Paizinho, obrigado. Obrigado por ser o meu Pai. Obrigado por ser o nosso Pai. Porque eu também muitas das vezes sou esse filho rebelde. Porque eu também muitas das vezes sou esse filho egoísta. Porque eu também muitas das vezes sou esse filho ingrato. Mas o Senhor continua derramando a Tua graça sobre a minha vida. O Senhor continua me perdoando. O Senhor continua me amando. E é por isso que eu Te louvo, Te exalto, Te glorifico e Te agradeço por ser o meu Pai. Aleluia. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão